Sejam bem-vindos à aula de geometria. Nesse vídeo nós vamos falar sobre projeções e distância. Então, inicialmente, vamos começar falando, sobre projeção de um ponto sobre uma reta. Então, a projeção ortogonal ou apenas projeção de um ponto sobre uma reta R é o ponto de interseção, da reta com a perpendicular, a ela conduzida pelo ponto. Então, por exemplo, temos aqui o ponto P e a reta R. Então, para a gente encontrar a projeção ortogonal, do ponto P sobre a reta R, então a gente conduz uma reta perpendicular à reta R passando por P, e aí a interseção entre a reta R e a perpendicular é exatamente a projeção do ponto P sobre a reta R. Nesse caso aqui, a projeção do ponto P sobre a reta R é esse ponto P', tá? A reta R' aqui é perpendicular à reta R e passa pelo ponto P. Então tá aqui, Qualquer lugar que a gente colocar o ponto P, tá aqui P' sobre a reta R. E assim, vejam que se a gente definir, projeção ortogonal, de um ponto sobre uma reta dessa forma, então significa dizer que o ponto P' é a projeção ortogonal de qualquer ponto pertencente à reta R', sobre a reta R, tá? Então, qualquer ponto da reta R tem projeção ortogonal no ponto P', Bom, isso aí a gente pode até modificar aqui, posição, da reta R, e aí a reta R' continua, perpendicular, passando pelo ponto P, então o ponto P' continua sendo a projeção ortogonal do ponto P sobre a reta R. Bom, e aí nós temos aqui o seguinte, P' é a projeção de P sobre a reta R, como nós estamos vendo aqui. Então, isso quer dizer que o segmento P', aqui o segmento P' é perpendicular à reta R. E a interseção entre a reta P' e a reta R é exatamente esse ponto P'. Então, temos que P' é o pé da perpendicular à reta R conduzida por P. Então, eu poderia dizer assim, seja P', o pé da perpendicular da reta R conduzida por P. Então, eu poderia falar dessa forma. E ainda temos o seguinte, se o ponto P, que nesse caso aqui o ponto P ele não é um ponto da reta R, mas se o ponto P for um ponto da reta R, isso significa dizer que o ponto P' e P são iguais, tá? São coincidentes. Seria essa situação. A realidade é o seguinte, como eu disse a vocês, qualquer ponto da reta R tem projeção ortogonal sobre R, o ponto P'. Inclusive, o ponto P' é a própria projeção ortogonal sobre a reta R. Bom, definida então a projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta, vamos ver aqui agora a projeção de um segmento de reta. E assim, é uma definição que valeria para qualquer figura, tá? Então, a projeção ortogonal de uma figura sobre uma reta, na verdade é o conjunto de pontos formados, É o conjunto formado por todas as projeções dos pontos da figura. Então, temos aqui o segmento PQ, E a projeção ortogonal do segmento PQ sobre essa reta aqui, que eu não marquei, mas vai ser uma reta R, vamos dizer assim, vai ser o conjunto formado pelas projeções de todos os pontos do segmento PQ. E nesse caso aqui ele só pode ser um segmento, tá sobre uma reta. Então, para a gente marcar, o que é que a gente faz? A gente marca aqui as projeções dos extremos do segmento, sobre a reta. Então, a projeção do ponto P é esse ponto P', a projeção do ponto Q é esse ponto Q'. Então, o segmento formado com os extremos P', Q', que no caso aqui é o segmento P', Q',
é a projeção ortogonal do segmento PQ. E aqui é interessante o seguinte, né? Se eu subir ou descer, né, o segmento PQ, do jeito que está aqui, né, que eu estou fazendo, percebe-se que continua inalterado, né, a projeção ortogonal. Tá? Isso porque, como eu disse a vocês, quando eu apenas subo e desço aqui, né, esse ponto, esse segmento, as projeções aqui continuam sendo, né, das retas perpendiculares, né, que está sendo traçadas aqui. Então, não altera nada. Agora, quando eu mudo a posição do segmento, vamos diminuir aqui o comprimento do segmento. Então, quando eu mudo, veja que o segmento ele continua com o mesmo comprimento, né, o PQ, né? Ele continua com o mesmo comprimento. Mas veja que a projeção aqui ele vai diminuindo, né? Então, quando eu vou aproximando o ponto Q, né, da reta perpendicular a essa reta aqui, né, que é conduzida pelo ponto P, veja que a projeção fica cada vez menor, né? Se eu diminuir aqui, baixar mais aqui o ponto P, ó, veja que o segmento PQ continua com o mesmo comprimento, né, a mesma medida, né? Mas as projeções eles estão diminuindo, tá? Então a projeção de um segmento, né, sobre uma reta, ela não só depende do comprimento do segmento, mas também, digamos assim, da inclinação desse segmento em relação à reta, né? Então aqui eu apresento uma relação entre segmentos que têm um extremo em comum, tá? Então, se por um ponto P não pertencente a uma reta R, conduzimos os segmentos, né? PP', PA, PB e assim segue, né? Então, são quantos segmentos a gente queira aqui. Sendo que o primeiro segmento, PP', ele é perpendicular. E os demais segmentos, né, que é o PA, PB, PC e assim por diante, eles vão ser todos oblíquos à reta R. Todos com uma extremidade em comum, né? Eles vão ter todos uma extremidade comum. E nesse caso aqui, a extremidade vai ser o ponto P. E as outras extremidades, que vai ser quem? P', A, B, etc., serão pontos da reta R. Então, aí aqui tá um desenho, né, que vai ajudar a gente a entender as relações, né? Então, a primeira relação ele diz o seguinte: o segmento que é perpendicular, ele é menor que qualquer outro segmento, né, dos oblíquos. Então, temos aqui o segmento PP', que é perpendicular à reta R, e aí temos os segmentos PB, PD, PA e PC. Então, observem aqui que de todos esses segmentos, né, o que tem a menor medida, o menor comprimento é o PP', que é exatamente o que é perpendicular. Ó. Aí eu fico só com um critério de informação. Essa relação aqui é possível prová-la por meio de tudo que nós estudamos até aqui, tá bom? Isso aqui não é um postulado, isso aqui na verdade é uma proposição. Mas é possível ser demonstrada, mas nós não vamos demonstrar nesse vídeo. E aí a segunda relação é dividida em duas partes, né? Então a parte A, ele diz o seguinte: segmentos oblíquos com projeções congruentes são congruentes. Então, observe aqui, né? Temos o segmento PB e PA, né? PB e PA. A projeção do segmento PB é exatamente P', né? Esse segmento aqui. E a projeção do segmento PA, né, sobre a reta R, é esse segmento aqui, ó, P', Na figura, ele está indicando que P', e P', né, eles são congruentes. Então, isso quer dizer que as retas, né, no qual P', e P', são as projeções, elas também são congruentes, tá? Então, dessa forma, podemos então dizer que P', PB e PA
têm a mesma medida, elas são congruentes. A segunda parte, ele diz o seguinte: segmentos oblíquos congruentes têm projeções congruentes. Então, se eu digo que os segmentos PA e PB são congruentes, as suas projeções sobre a reta R, que nesse caso é P'A e P'B, elas também serão congruentes. Aí vem agora a terceira relação, que também foi dividida em duas partes. De dois segmentos oblíquos de projeções não congruentes, o de maior projeção é maior. Então, se eu tenho dois segmentos oblíquos, né? Então, por exemplo, aqui, né? O segmento PB e PD. Tá? Vamos observar esses dois segmentos. É visível, né, que a projeção ortogonal do segmento PB, que é o segmento P'B, a projeção dele e em relação à projeção do segmento PD, né, em relação a esse, o segmento PD, né, ele tem uma projeção ortogonal maior do que a projeção do segmento PB, tá? Então, dessa forma, podemos dizer então que PD, o segmento PD, tem medida maior que o segmento PB, tá bom? Porque a projeção ortogonal do segmento PD é maior do que a projeção ortogonal do segmento PB. Aí a segunda parte. De dois segmentos oblíquos não congruentes, o maior tem projeção maior. Então, de dois segmentos oblíquos não congruentes, o que tem maior, o maior tem a projeção maior, né? Então, também na verdade, é recíproca, né? No caso, observe que PC ele é maior que PA, né? PC é maior que PA. Então, a projeção de PC vai ser maior do que a projeção de PA. Aqui, né? A gente vê a projeção de PA, que é P'A, e a projeção de PC, que é P'C, né? Então, o segmento maior faz uma projeção maior, né? Lembrando que nós estamos falando de segmentos que têm um extremo comum. Tá bom? Por fim, a quarta relação. De dois segmentos oblíquos não congruentes, o maior forma com a sua projeção um ângulo menor. Tá? Então, eu tenho dois oblíquos, ou dois segmentos não congruentes. Então, por exemplo, PC e PD, né? O segmento PD, ele é maior do que o segmento PC. Bom? E aqui é simples, porque aqui já foi feito aqui o segmento, ó, PC', né? Que seria congruente ao segmento PC. Tá certo? Então, veja, a projeção do segmento PD, né? Aqui, junto com o segmento PD, ele forma um ângulo menor do que o ângulo formado pelo segmento PC e a sua projeção. Ou seja, né? Se aqui tiver uma medida alfa e aqui a medida for beta, né? Então significa dizer que essa medida beta ela é menor do que a medida alfa, bom? Porque o segmento PD, junto com a sua projeção, né? O segmento PD, ele é maior do que o segmento PC. Para facilitar o entendimento, né, dessa quarta relação, digamos que eu tenho aqui esse triângulo aqui, né, com os vértices A, B e C, né? E C, tá aqui. Bom? Então, nós temos o seguinte, né? Digamos que esse ponto A ele vai ter aqui a projeção dele, né, sobre a reta BC. Esse ponto aqui que eu vou chamar de A'. É o ponto A'. Então veja que eu tenho aqui então dois segmentos que têm uma origem comum, ou tem um extremo em comum, né? É o segmento AB e o segmento AC, tá?
Bom, é notório que o segmento AC é maior do que o segmento AB. Então, eu vou até anotar aqui, né? Então, eu tenho que AC, ele é maior que o segmento AB. Tá? Então, o segmento maior junto com a sua projeção forma o menor ângulo. Então, como AC é maior do que AB, e aí eu tenho que AC tem projeção A' C, né, sobre a reta BC, tá? Então, isso quer dizer que esse ângulo aqui, que é o ângulo C, ele vai ser menor do que esse ângulo aqui, que é o ângulo B. Ok? Então, vou até anotar aqui. Então, temos que o ângulo C, ele vai ser menor que o ângulo B, tá? Por conta dessa informação. Como AC é maior do que AB, então esse ângulo C vai ser menor do que o ângulo B. É isso que essa relação diz. E a segunda parte da relação aqui é a recíproca, né? De dois segmentos oblíquos não congruentes, aquele que forma com a sua projeção o ângulo menor vai ser o maior segmento. Então, se eu digo que o ângulo C é menor do que o ângulo B, certo? Então, quer dizer que o segmento AC vai ser maior do que o segmento AB. É isso que essa quarta relação está dizendo. Aí agora apresentamos aqui a definição da distância entre o ponto e uma reta. Tá? Então, a distância entre o ponto e uma reta é a distância do ponto à sua projeção sobre a reta, né? Então, eu quero saber qual é a distância do ponto P à reta R. Então, a gente define aqui a projeção do ponto P sobre a reta R, que é o ponto P', e essa distância aqui é que é a distância do ponto P ao ponto P'. É claro que assim, eu poderia utilizar outro ponto, tá? Só que quando eu falo a distância, outro ponto que eu digo assim, outro ponto da reta R para medir essa distância, né, do ponto ao ponto P. Só que quando a gente fala da distância de um ponto até uma reta, eu quero saber qual é a menor distância, porque afinal eu estou sempre olhando o menor caminho. E o menor caminho de um ponto até uma reta vai ser o caminho que deve ser realizado do ponto até a sua projeção aqui, tá? Então, qualquer outro segmento que seja traçado a partir do ponto P vai ser sempre maior do que o segmento P', tá? Porque nós vimos agora, né, que o segmento perpendicular é sempre o menor em relação aos oblíquos, né? Então, por essa razão, a distância do ponto P à reta R só pode ser essa daqui. E assim temos que a distância entre duas retas paralelas, né? Quando a gente fala sobre distância entre duas retas, essas retas elas só podem ser paralelas, né? E distintas também, né? Por quê? Porque a distância entre duas retas concorrentes, como eu disse a vocês, a gente fala de distância, teria que ser o menor caminho, né? Então, se eu tenho duas retas concorrentes, a menor distância entre elas duas é exatamente o ponto de interseção entre elas. Então, não faz sentido a gente falar da distância de duas retas que não sejam paralelas e distintas, né? Então, a distância entre duas retas paralelas é a distância entre um ponto qualquer de uma delas e a outra, tá? Então, por exemplo, aqui, né, a distância entre R e R', entre R e R', que são paralelas, é a distância entre um ponto A, no caso de R', até a reta R, tá? Isso quer dizer o seguinte, que seguindo essa definição, qualquer ponto que eu escolher da reta R', a distância dele para a reta R vai ser sempre a mesma, né? E isso você pode perceber arrastando aqui, né? Veja, nesse ponto aqui, a distância do ponto A até a reta R é de 3,2. E aí, se eu mudar o ponto A de posição, veja que a distância sempre continua a mesma. Posso até aproximar mais aqui a reta R, né? R', né? De R, ó. E a distância do ponto A continua sempre a mesma, né? Seja lá aonde eu localizar esse ponto A, né?
mesmo que eu mude aqui a posição, né, das retas, de forma que elas continuam paralelas, ó. Mas elas sempre vão estar, qualquer ponto da reta R' vai estar sempre a uma mesma distância da reta R. Tá? Então, com isso, nós temos esse teorema aqui, que também é muito importante. Se duas retas distintas são paralelas, os pontos de uma delas estão a igual distância ou equidistantes da outra. Tá? É exatamente o que nós estamos vendo aqui. Qualquer ponto da reta R' está a uma mesma distância da reta R. E vice-versa, né? Qualquer ponto da reta R está a uma mesma distância da reta R'. E aqui eu apresento uma propriedade dos pontos de uma bissetriz, né? Todo ponto da bissetriz de um ângulo é equidistante dos lados do ângulo. Bom? Então veja, por exemplo, está aqui esse ponto P, né? Então nesse ponto P a gente marca a projeção ortogonal do ponto P no lado A aqui, né? Desse ângulo, temos esse ângulo aqui. Então vamos marcar aqui como fosse o ponto P', né? E a projeção ortogonal do ponto P aqui nessa semirreta B, que eu vou chamar de P duas linhas. Tá? Vamos botar assim. Então, dessa forma, nós temos que o segmento P', é congruente ao segmento P duas linhas. Tá? E o ponto P para a semirreta A está a uma mesma distância que desse mesmo ponto P para a semirreta B. Tá? Isso vale também para o ponto Q, né? Se eu marcar o ponto Q aqui, né, como sendo a projeção ortogonal, né, na verdade, né? Vou marcar aqui a projeção ortogonal do ponto P na semirreta A. Então, vou chamar aqui de Q'. E agora eu vou marcar a projeção ortogonal do ponto Q na semirreta B, né? E aí aqui eu vou chamar de Q duas linhas, né? Na figura, na verdade, ele já chama de A e B, né? Então, vamos seguir como está na figura aqui. Tá? Então, o ponto A é a projeção ortogonal do ponto Q, né? Na semirreta A. E o ponto B é a projeção ortogonal do ponto Q na semirreta B. Então, isso quer dizer que o segmento QA é congruente ao segmento QB. Bom, é isso que ele está querendo dizer aqui com isso, né? Então vejamos esse exemplo aqui. No triângulo ABC, se AH é a altura, BS é a bissetriz, determine BSC. BSC, no caso ele quer essa medida X, né? E aí dado que BAH, né? BAH mede 30 graus e ACB mede 40 graus. Então, nós temos aqui o seguinte, né? Como ele diz que AH é a altura, né? Então, aqui ele forma um ângulo de 90 graus, né? Então, dessa forma, o triângulo AHC é um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é AC, né? E os ângulos da hipotenusa são complementares. Então, se aqui é 40 graus, então o ângulo aqui ele vai ser o complementar de 40 graus, que é o ângulo de 50 graus. Então, dessa forma, né, todo o ângulo A, esse ângulo A todinho aqui, ele vai medir o quê? A soma de 50 com 30, né? Então, ele vai medir 80 graus. Opa! Ele vai medir 80 graus, tá? E aí nós temos o seguinte, olhando o triângulo ABC, né, sabemos que a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, eu já conheço um ângulo que é 40 graus, o outro ângulo que é 80 graus, e aí falta eu saber qual é a medida desse ângulo B aqui, né? Então, vamos chamar aqui, né? Então, vai ficar
80 graus, mais 40 graus, mais o ângulo B. Isso daqui tem que ser igual a 180 graus. Bom, então, 80 mais 40 dá 120, né? E aí eu vou passar ele para o outro membro. Então, vai ficar B é igual a 180 graus menos 120 graus. Bom? E aí, dessa forma, temos que B ele é igual a 60 graus. Bom? Então, todo esse ângulo B aqui, ele mede 60 graus. Aqui, 60 graus. Tá? O problema também diz que BS é a bissetriz, né? Então, por ser a bissetriz, aí vocês devem lembrar que a bissetriz ele divide o ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos com a mesma medida, né? Então, por dividir esse ângulo B em dois ângulos com a mesma medida, então quer dizer que esse ângulo aqui ele vai medir 30 graus, vamos botar aqui, ó, 30 graus, e esse outro ângulo aqui vai medir também 30 graus, né? Está dividindo ao meio. Então, dessa forma, nós temos o seguinte, que no triângulo SBC, temos um ângulo de 40 graus, temos o ângulo aqui de 30 graus, e aí eu quero saber quem é esse ângulo aqui. Aí lembrando, né, mais uma vez, que a soma dos três ângulos internos do triângulo tem que dar 180 graus. Então, vamos botar aqui que 40 graus mais 30 graus mais x, ele tem que ser igual a 180 graus. Então, dessa maneira, né, quando a gente soma aqui 40 com 30 dá 70, né? Então vai ficar x igual a 180 graus menos 70 graus, tá? E aí a gente vê, né, que 180 menos 70 dá 110, né? Então, o valor de x aqui vai ser 110 graus, né? E aí dessa maneira a gente resolve o problema. E aqui também uma relação que vocês não devem esquecer, né? Sendo ABC, né, um triângulo isósceles, cuja base é BC, então a mediana, a bissetriz e a altura relativas, né, a essa base BC, elas são coincidentes, né? E aí aqui vocês estão vendo, né? Temos então o triângulo ABC, que vai ser isósceles em BC, certo? Então quer dizer que a medida de AB e AC, né, são iguais. E aqui temos o ponto M, que é o ponto médio, né? Então isso quer dizer que o segmento AM é a mediana relativa a BC, certo? Bom, e aí, por cálculos matemáticos, a gente consegue provar, isso não é muito difícil, que a M, além de ser a mediana, ela também é a altura. Então, isso quer dizer que a M é perpendicular a BC e ela também é a bissetriz. Então, quer dizer que ela vai dividir esse ângulo A em dois ângulos congruentes, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, tá? Tá aqui marcado, né? 90 graus. Os ângulos, né? Tá dividido aqui o ângulo A. E isso vale para qualquer posição que a gente colocar esse ponto A aqui. Podemos reduzir aqui, ó, BC um pouquinho, né? Para vocês verem que as propriedades, né? Para que seja mediana, bissetriz e mediana continua a mesma, né? Bom, então, gente, eu vou parar aqui o vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom, certo? Para a gente poder ir sanando conforme for possível. Bom, então, gente, até o próximo vídeo.